A Rede Excelsior de Comunicação e a Universidade Católica do Salvador, UCSAL, realizam em mais um ano conjuntamente as suas semanas de mobilizações. A CEMOC, a Semana de Mobilização Científica da UCSAL, e a Semana de Mobilização e Conscientização do Rádio, a SMC, aqui na Rede Excelsior de Comunicação. E uma parceria que acontece pelo segundo ano consecutivo. Esse ano, as duas atividades vão celebrar o tema da esperança, o tema proposto pelo Papa Francisco na abertura do ano jubilar, o ano santo de tratar de esperança, ser peregrino de esperança, ou seja, levar esperança para todos os locais do mundo, para a comunicação, para o setor educativo, e é isso que vamos celebrar no mês de outubro, de 20 a 24, na Universidade Católica do Salvador e na Rede Excelsior de Comunicação, em mais um ano de parceria. Estamos agora recebendo o professor David Lorenzo, ele que é reitor da Universidade Católica do Salvador, e também o padre Danilo Pinto, diretor-geral da Rede Excelsior de Comunicação, para um diálogo sobre mais um ano de parceria, o que podemos esperar dessas 2 semanas de celebrar a esperança no setor educativo e na comunicação. Sejam bem-vindos, à nossa Rede Excelsior de Comunicação, hoje para falar mais um ano dessa parceria incrível entre a Universidade Católica, entre a nossa Rede Excelsior de Comunicação, 2 organismos importantíssimos da nossa arquidiocese, da nossa igreja aqui local e também da igreja no Brasil, a projeção que a Universidade Católica e a Rede Excelsior têm a nível nacional. Queria começar perguntando ao professor David sobre a 28ª edição da CEMOC, o tema escolhido e como é celebrar por mais um ano essa semana tão importante para a vida acadêmica da Católica. Muito boa tarde, João Vitor. Uma saudação também aqui ao querido amigo Padre Danilo Pinto e a todos aqueles que nos acompanham. Recebam minha saudação, meu abraço e o abraço de nossa incrível comunidade do conhecimento da Universidade Católica de Salvador. E dizer, enfim, João, que é uma grande satisfação. São 28 anos, essa 28ª edição da Semana de Mobilização Científica. São quase 3 décadas em que firmamos nossas raízes e entendemos que a excelência acadêmica significa também se mobilizar e disseminar o conhecimento sobre a perspectiva científica. Neste ano, ainda em maior medida, meu coração se enche de alegria e de esperança, não é? Porque vivenciamos aqui unidos em congruência com o magistério da Igreja o ano jubilar, o jubileu da esperança, e rendemos homenagem ao nosso saudoso Papa Francisco, que nos exorta à percepção de que educar é mesmo um ato de esperança. Então estamos muito movidos com a temática central que vai povoar toda a farta programação existente na Semana de Mobilização Científica, e certos que com esta parceria com a Rede Excelsior de Comunicação, nós teremos mais uma página bonita escrita, não apenas na história da universidade, mas na história do povo baiano mesmo. É verdade. E aqui no âmbito da nossa Rede Excelsior, Padre Danilo Pinto, a nossa SMC, a Semana de Mobilização e Conscientização do Rádio, que chega à sua 3ª edição, discutindo um tema central anualmente, e esse ano também falando de esperança e de esperança no meio comunicativo, as palavras que o Papa Leão vem exortando sobre a importância do diálogo, do cuidado, como vamos celebrar aqui na Rede Excelsior mais um SMC. Excelente, João. Boa tarde, professor David, querido amigo, com o qual já tive a oportunidade de realizar tantas atividades conjuntas no âmbito da CNBB, da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, e agora numa experiência de cooperação entre as instituições em que estamos como servidores nesse tempo. A Semana de Mobilização e Conscientização no Rádio é uma filha da CEMOC, Eu sempre digo isso nas oportunidades públicas que tenho, porque ela recolhe inspiração dessa semana de mobilização científica e acadêmica, já tradicional no contexto da educação superior baiana. Imagine em sua 28ª edição, e que nasce de uma experiência de cooperação social. Isso é muito bonito, Ela já nasceu nessa perspectiva de cooperação social, inspirada nesse modelo, e na sua 2ª edição, nessa perspectiva de cooperação social, propondo, juntamente com um outro dispositivo diocesano, e que está nesse lugar de diálogo da Igreja com a sociedade, a reflexão de um tema
importante com o qual a gente deseja pautar a discussão, que é o tema da esperança, no âmbito da educação e no âmbito da comunicação. Para a gente é demasiado importante, né? Primeiro pela própria tarefa de comunicar, né? A gente não apenas informa, mas também contribui com a formação das consciências, quer seja na nossa emissora da Rádio Excelsior, onde temos um trabalho de evangelização mais explícito, quer seja na emissora Cardeal FM, que é um trabalho a partir dos valores humanistas cristãos, nessa emissora que é de natureza educativa. Então, esse tema é muito bem acolhido, recepcionado nas nossas estruturas, nos nossos programas, e tenho a certeza que viveremos dias assim muito bonitos em torno deste assunto com o qual nós queremos pautar as discussões, fecundar as nossas dinâmicas institucionais, as nossas comunidades internas e também o nosso diálogo com a sociedade. Padre Danilo, professor David, o nosso Papa Francisco sempre falou muito em igreja em saída, né, em igreja sinodal. E aqui no âmbito do nosso país, a gente vive nos últimos anos uma discussão muito importante acerca da universidade conseguir levar o seu conteúdo, as suas reflexões, suas produções para fora do muro da sociedade, da universidade para a sociedade, ou seja, uma universidade sinodal, como a igreja sinodal. Então, como vocês avaliam essa parceria, professor David, levando através das ondas do rádio as produções da Semana de Mobilização Científica da Universidade e Padre Danilo recepcionando no rádio essa oportunidade de fazer uma igreja sinodal e de fazer, além de tudo, uma comunicação alinhada com os valores da universidade, uma comunicação compromissada com a ciência, né, com a difusão do saber. Como vocês avaliam essa parceria germinada entre a Católica e a Rede Excelsior, que possibilita fazer o exercício sinodal que o Papa Francisco tanto nos pediu através da educação e da comunicação? João, eu posso lhe dizer que assim, esta experiência, ela concretiza ou testemunha uma associação muito feliz entre tradição e vanguarda, e agora explico o que é que eu quero dizer com isso. Nós fazemos aqui, revisitamos toda a essência, a gênese mesma da educação que nos foi legada na experiência universitária pela própria igreja, lá desde o medievo. Né? As primeiras universidades se entendiam efetivamente como espaço de concentração, mas também de disseminação de conhecimento e de cultura. E isso queria dizer e quer nos lembrar que todo ato de educar se propõe ou assume em si uma função social, de servir ou se destinar à centralidade da pessoa e à promoção do bem-estar social. Então, revisitamos a tradição que é oriunda da própria igreja, com os primeiros sinais de uma educação universitária, mas também nos provoca uma postura de vanguarda, porque é entender que hoje a disseminação deste munus, desta produção, não parte ou não se circunscreve única e exclusivamente dentro dos muros de um campus ou no reduto dos tijolos empilhados de uma sala de aula, mas que eu devo ir além. E ir além pelas ondas da rádio, por outros canais de comunicação, alcançando vidas, mentes e corações que, embora nem sempre fisicamente presentes nos espaços formais de aprendizagem, são por eles tocados e podem também enriquecer essa experiência. Então, a tradição e vanguarda, bandeiras empunhadas pela própria Universidade Católica de Salvador e que agora se concretizam numa iniciativa desta envergadura. O professor David nos falou sobre tradição e vanguarda. O Papa Francisco teve uma atitude bastante à frente do seu tempo, quando ele reconheceu que, em razão da complexidade que o mundo vinha assumindo e as nossas próprias dinâmicas sociais, de que já não podíamos mais atuar de modo isolado e departamentalizado, mas precisávamos sim pactuar as nossas forças para comparecer diante de algumas situações, entre elas a tarefa de educar. Ele, ao longo do seu ministério, do seu pontificado, propôs a experiência do Pacto Global Educativo, em que conclamou família, igreja e sociedade a pensarem juntos essa importante tarefa. É nesse horizonte que, de pactuação de forças da sociedade, de expressões da organização da sociedade civil,
que a gente realiza essa atividade de cooperação social em vista do tema da educação nesse ano, né? Educar como um ato de esperança, que inclusive é uma expressão cunhada pelo Papa Francisco, né? Que foi recepcionada na escolha deste tema para as nossas duas instituições. O fazemos porque a gente reconhece que hoje a realidade é outra. As nossas instituições, nesse contexto de globalização, no contexto das grandes capitais, muitas vezes não têm aquela incidência que possuíam outrora, por conta desse agudo processo de urbanização e tanta coisa que vem acontecendo no mundo, mas que quando celebram juntas, quando pactuam, elas conseguem pautar discussões, elas conseguem ter uma incidência maior na sociedade para conversar sobre determinados assuntos. E, no nosso caso específico, oferecer reflexão e informação e formação, não é, a partir desses valores auridos desse tesouro que é o humanismo cristão, a que a gente também chama de humanismo integral, humanismo solidário. Então, isso é o que subjaz uma iniciativa conjunta como essa. Papa Francisco, na proclamação da bula do ano jubilar, ele disse que a esperança nunca decepciona, né? Que a esperança é uma espécie de fruto que a gente sempre está ali semeando para colher. E eu queria falar um pouquinho agora sobre esperança. Educar como ato de esperança, comunicar como ato de esperança, ter esperança. Eu acho que não à toa o Papa escolheu esse tema para a gente viver o Ano Santo, visto ao mundo, uma sociedade tão permeada por guerras, por conflitos bélicos, por falta de diplomacia, falta de diálogo, acirrada de tensões. Então é como se o Papa Francisco tivesse nos dito: precisamos ter esperança que as coisas vão melhorar, que a sinodalidade vai virar exercício cívico, que o diálogo vai voltar a permear as relações, e um caminho para isso é a educação, professor David, e também a comunicação para Danilo. Então, assim, como avaliar o tema da esperança para a CEMOC, para a SMC, para o ano jubilar, para a vida da igreja, para a sociedade nesse ano 2025, e como vocês acham que a esperança pode de fato não nos decepcionar, como disse o Papa Francisco, e servir como ferramenta de instrumento para a gente ir aperfeiçoando essa lida mesmo com a sociedade, essa lida educativa, comunicativa, dialogal, e gerar frutos, né, para uma sociedade futuramente menos bélica, com mais capacidade de diálogo e também de entrosamento. Como vocês avaliam esse tema da esperança? Muito bem, assim, João, Padre Danilo há pouco aqui acenou para a essência mesmo, do legado deixado pela Igreja ao longo dos séculos, dentro dessa percepção humanista mesmo, né? De um humanismo, ou seja, de um olhar dedicado ou voltado à pessoa, ao ser humano. E a partir daí surge agora o convite a um estado de espírito distinto, em que pese a quantidade de fenômenos e eventos que possam, em tese, em potencial, nos colocar numa condição, olhando sempre para baixo, de tantas polarizações, tantos encastelamentos e tantas bolhas sociais. O convite é outro, é de enxergar nisto o desafio, um belo desafio, de fazer ou de se consagrar à esperança. Tá? Então, penso que aqui nada mais conectado com o humanismo do que este gesto de esperar, né? De crer, amar e esperar. Eu acho que é o que diz Santo Agostinho, né? As 3 dimensões da alma humana que precisam ser vivenciadas pela igreja onde ela está e através dos seus canais de comunicação, através da educação, certo? Então é a partir daí que a gente olha o mundo e enxerga mesmo que, muito embora o que o próprio Papa Francisco tenha dito lá na encíclica Fratelli Tutti, né, diante do que a gente vive, é muito mais fácil alcançar outros planetas, mas está cada vez mais difícil encontrar o outro que está à nossa frente. O que fazer? Isso deve significar de nós todos um renunciar à própria humanidade? Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos revisitar a nossa própria essência e cultivar a esperança por um mundo melhor, por sujeitos que assumem em maior medida a sua condição existencial no mundo.
Muito bem, João. Eu escutando aqui o professor David, me fez pensar o quanto hoje a comunicação tem sido marcada por uma lógica, que é essa lógica do algoritmo que nos deixa reféns de algumas situações. Pelo próprio modo da operação algorítmica, a gente vai sendo exposto a conteúdos que correspondem à nossa visão de mundo. E a gente vai, de fato, entrando ali em bolhas de informação, que vão se desdobrando em bolhas sociais, a gente vai ficando menos propenso à experiência da alteridade, né? Porque o outro é naturalmente eliminado dessa experiência. Então, quando a gente fala sobre o tema da educação como um ato de esperança e também da comunicação como um ato de esperança, a gente pensa esses processos em resposta também aos desafios desse tempo, em que a alteridade é eliminada, em que são acirradas e radicalizadas as opiniões, gerando polarizações na sociedade, em que vivemos num contexto belicoso em âmbito internacional, mas no nosso próprio contexto local, haja vista os grandes problemas que a gente enfrenta, né, os dramas ligados à experiência da violência e no contexto urbano e desigualdades cada vez mais acentuadas. Então, também nesse lugar a gente precisa comparecer com uma comunicação pautada na esperança. Mas isso não significa, ao falar de uma comunicação pautada na esperança, a gente não se refere a um otimismo ingênuo ou uma hipoteca na confiança de que as coisas podem ser melhores. Não, é uma postura ativa, comprometida com o destino desse outro, para o qual a gente se empenha na tarefa educativa e na tarefa comunicativa. Eu diria, Padre Danilo, que é uma ação de realista esperançoso, como diz o Ariano Suassuna, né? Suassuna dizia que ele não era um otimista ingênuo, nem um realista, nem um pessimista, né? Ele era um realista esperançoso. Eu gosto muito desse termo, porque traz de fato que a gente tem que estar atento à realidade, mas sempre com esperança, né, de culminar uma melhora. Bom, vamos falar de programação agora, do gesto concreto. Professor David, como está a programação da CEMOC, o que podemos esperar esse ano, como vai ser a mesa de abertura, os espaços que teríamos na universidade nessa vivência de mais uma semana de mobilização científica. Perfeito. João, eu estou muitíssimo animado, né? Aliás, toda a edição da CEMOC me permite ser movido por esse estado de animação. Este ano, de modo muito particular, padre, né? Muitas são as razões. Teremos a conferência de abertura, ela acontecerá na segunda-feira pela manhã, né? Trataremos exatamente sobre o tema central, né? Educação e esperança. Contaremos com a presença de um querido amigo, Padre Charles Lamartine, que vai proferir a conferência inicial de abertura. Ele que é reitor do Centro Universitário Unicatólica no Rio Grande do Norte e vai nos brindar com a presença e com sua inteligência, com seu coração ali naquele momento. E nesta ocasião eu também anuncio mais uma razão de satisfação, que é o fato de que comemoramos por ocasião do dia 18 de outubro, aniversário da Universidade Católica de Salvador, que completa 64 anos de existência, e instalaremos o ano jubilar da universidade. Então, caminharemos com esperança, mas com a certeza também de contribuirmos com a arquitetura do amanhã ao longo deste ano para celebrarmos em outubro de 2026 os 65 anos deste grande colosso que é a comunidade do conhecimento Auxal. Então teremos a instalação do ano jubilar, olha. Exato. Que maravilha, que dádiva, né? Vamos ter a oportunidade também de participar desse momento, né? Rede Excelsior lá presente na Universidade Católica. Padre Danilo, e a programação da nossa SMC, pode dar um spoiler de quais programas estarão envolvidos? Como vamos vivenciar essa semana aqui na nossa sede e também lá nos nossos estúdios na Universidade Católica? O professor David estava contando de que o começo da CEMOC vai se imbricar com a abertura do ano jubilar, né? Quando a Católica estiver encerrando o seu ano jubilar, nós estaremos abrindo o ano jubilar de 85 anos da Rádio Excelsior, né? Que é a emissora de rádio religiosa e católica mais antiga do país, né? Que bom celebrarmos esses jubileus juntos, né? É verdade.
Aqui a gente vai celebrar também com bastante entusiasmo essa semana de mobilização e conscientização no rádio. Nesse processo de atividade conjunta, nós teremos professores, alunos, pesquisadores dos quadros da universidade, mas também de fora, que refletem sobre esses temas e assuntos, pautando essas discussões sobre o tema da educação como um ato de esperança. E de modo que nós recepcionaremos em 10 programas da emissora, em diferentes dias, alguns deles mais de uma vez, programas relacionados às pautas que vão ser discutidas no campo da saúde, no campo da educação, no campo da justiça social, no campo dos territórios. Então vai ser uma proposta assim, bastante suculenta, né? Eu estava lendo o texto base, né, o norteador desta semana, da qual a gente também está se servindo para organizar os nossos trabalhos, e fiquei bastante entusiasmado com o elenco dos temas, né, que foram definidos ali como eixos para pautar as discussões e os trabalhos acadêmicos nesses dias. Certamente vai ser uma oportunidade da gente ver a esperança num caleidoscópio, sob diferentes prismas, com a contribuição de diferentes olhares e de diversos contextos da vida da nossa sociedade. Então, não deixe de acompanhar, vai ser uma semana muito bonita. Queria perguntar agora a importância do acompanhamento, como o senhor acabou de falar, Padre Danilo, tanto para quem pode ir presencialmente, o professor David é aberto à comunidade, à sociedade civil, qualquer pessoa pode ir à Universidade Católica e acompanhar a CEMOC, como participar, precisa de inscrição, como conferir a programação, conta um pouco para a gente dessas informações. Sim, todos são verdadeiramente convidados a nos visitar, a visitar o nosso campus e a integrar ao lado da comunidade universitária esta experiência, né, que estamos vivenciando. Em verdade, João, a universidade é mesmo para todos, é daqui do nosso estado, da nossa cidade. Isso está testemunhado pela própria programação, que é capitaneada pela comunidade universitária, mas é articulada com a sociedade civil organizada. Então teremos ali mesas, debates, propostas as mais variadas, salão interativo, lançamento de livros, conferências, né, maiores, defesas de trabalhos individuais, e que é aberto para... É uma programação aberta para todos. Isso se testemunha no desenho da programação e também na participação efetiva de toda a comunidade, todos os interessados. Nós receberemos estudantes da educação básica, do ensino médio, outros segmentos sociais, e estão todos verdadeiramente convidados. Este tema é um tema aceso, oportuno e importante para todos, porque falar em educação é uma convocação, como o Papa Francisco nos lembrou, para toda a sociedade, né? Afinal de contas, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, é o que ele nos dizia, nos fazia recordar, iluminado pelo adágio africano. Padre Danilo, vai ter estúdio ao vivo esse ano lá na Católica, os estudantes vão poder acompanhar o professor David, a nossa programação vai estar disponível também no YouTube, na rádio, para todo mundo sintonizar, quem não puder ir presencialmente acompanhar a CEMOC pela nossa emissora? Vai. A gente tem conseguido, acho que tanto com a CEMOC, do que já tem acompanhado pela equipe de comunicação, quanto pela proposta da Rádio Excelsior, favorecer a traduzibilidade do nosso tema de trabalho para diferentes contextos. Ele vai acontecer no âmbito acadêmico, mas também acontece no rádio, acontecerá nas redes sociais, nos nossos sites. Então, a gente vai poder fazer a experiência da CEMOC de diferentes lugares, por diferentes atores, e vai ser importante que a gente possa ter essa experiência de se encontrar em todas elas, né? Então vai ser um momento também aí muito bonito de ir fazendo a vivência da CEMOC, da Semana de Mobilização e Conscientização no rádio. Para a gente finalizar, eu queria pedir aos senhores que deixassem uma mensagem para quem está acompanhando a gente, porque é importante, professor David, educar com esperança, porque é importante, para Danilo, educar, comunicar com esperança, não especificamente do ponto de vista do tema desse ano da SMC da CEMOC, mas quem está precisando dessa palavra, está nos acompanhando, precisa entender um pouquinho a sensibilidade do tema da esperança. Qual a mensagem que vocês deixam para quem está acompanhando? Muito bem. Primeiro dizer que é importante ter esperança exatamente porque
residimos, vivemos na certeza de que educar é muito mais do que transmitir conhecimento técnico. Isso integra no âmbito da Universidade Católica de Salvador o seu projeto pedagógico institucional. Nós estamos sim ocupados com conhecimento técnico, mas nós não estamos ocupados apenas com a produção de conhecimento técnico. Nosso desejo é que este conhecimento técnico seja ferramenta para um mundo melhor, para pessoas melhores e, por consequência, para um mundo melhor. Então, é sob essa perspectiva que é legada e inspirada nos valores evangélicos que nós partimos de um lugar de esperança. Recordo-me, inclusive, de uma palavra que a esse respeito nos foi conferida pelo cardeal Dom José Tolentino, né? Ele que é prefeito de Castério para Educação e Cultura do Vaticano, que nos recordou no ano passado, em junho do ano passado, no encontro que tivemos, educadores católicos, com ele em São Paulo, que as universidades católicas são como que estaleiros de esperança, lugares em que conformamos verdadeiras naus, que trafegarão por mares por vezes tempestuosos, mas sempre firmes no leme da esperança. Então, educar é sempre um ato de esperança, porque o mundo precisa verdadeiramente estar nutrido por esperança, apesar das dificuldades vivenciadas em cada momento histórico. Então, você que nos acompanha, meu irmão, minha irmã, firme nessa certeza, aqui reafirmo o meu convite para que participem efetivamente desta semana, cuja programação ainda está, João, sendo delineada, desenhada, mas que muito brevemente estará anunciada no próprio site da universidade, www.ucsal.br, na aba CEMOC. Na 28ª você terá a oportunidade, tão logo esteja publicada, de trafegar, melhor, de navegar como verdadeira nau da esperança naquilo que está sendo proposto por nossa comunidade do conhecimento. Excelente, né? Eu tenho uma leitura de que vai ser uma oportunidade da gente permitir que o nosso olhar seja presidido por outros critérios, que não daqueles a que habitualmente estamos acostumados, né? Às vezes a gente vai normalizando, né? Vai normalizando esse contexto belicoso que a gente vive, vai normalizando e permitindo globalizar a indiferença, como nos fala o Papa Francisco. Acho que escolher refletir sobre um tema como esse é permitir que a vida seja... permitir que a gente se entenda como que é sustentado, né? Por um olhar que é capaz de nos levar além daquilo com o qual a gente se defronta diariamente, para esse outro lugar, que é o lugar que a gente deseja, né? Na nossa experiência utópica, que é aquilo que a gente quer ter sempre no nosso horizonte para onde chegar, e que é capaz de fazer com que essa travessia, né, seja mesmo aquilo que a gente desejava encontrar, né, como nos conta ali o conto da Ilha Desconhecida de Humberto Eco, né? Então essa é um pouco a perspectiva. A gente e essa experiência de saber ser acompanhado, ela começa por essa parceria, essa atividade conjunta, esses atores que estarão ali nesses dias contracenando, né, tanto do rádio quanto do mundo acadêmico. Isso é uma das coisas mais bonitas de se ver, né? Eu espero que você possa também ver e acompanhar conosco, quer seja presencialmente na universidade, quer seja por nossos veículos de comunicação. Obrigado, professor David Lourenço, obrigado, padre Danilo Pinto, pela conversa, pelo diálogo, pela partilha sobre a esperança e sobre a Semana de Mobilização Científica da Católica e a Semana de Mobilização aqui, de conscientização do rádio. Gente, vamos ter esperança, vamos ser peregrinos de esperança, como pediu o Papa Francisco, e vamos acompanhar de 20 a 24 de outubro na Universidade Católica, na Rede Excelsior de Comunicação, essa semana ímpar em que vamos ter a oportunidade de discutir saberes, conhecimentos, comunicação, com essa integração, essa parceria muito fecunda entre a UCSAL e a Rede Excelsior. Divulga essa entrevista, ela estará disponível no YouTube da Rede Excelsior, também nos canais da Universidade Católica. Convida todo mundo a participar da SMC e da CEMOC de 20 a 24 de outubro.